que minha mente entenda e mais do que eu sei, o amor é mais que o extenso céu e mais que pra sempre sob meu nome antes de eu nascer. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 15 ao 18. Assim está escrito: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a promessa previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Paulo está demonstrando, através do texto que acabamos de ler, a verdadeira função da lei. Ao iniciar o capítulo 3 desta carta, ele foi mais a fundo no seu argumento contra os falsos apóstolos, os falsos profetas e falsos irmãos que se infiltraram no meio e queriam misturar lei e graça. Ele foi a fundo fazendo um paralelo com o pacto que Deus fez com Abraão. Ou seja, Abraão recebeu a promessa. A lei foi dada muito tempo depois da promessa. O apóstolo dos gentios expõe a revelação que recebera do Senhor, tendo como fundamento bases escriturísticas ou bases na Escritura. E essas bases eram muito bem conhecidas dos legalistas e judaizantes. Em suma, o que Paulo está dizendo? A lei não anula a promessa. A lei tinha um propósito quando Deus a concedeu a seu povo. Mas esse propósito não tinha relação com a salvação. A salvação foi concedida mediante promessa, através da graça de Deus. Por isso, no final, ele diz que Deus concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. A palavra testamento aqui usada é usada aqui com o sentido de aliança ou pacto, e que dentro do contexto sagrado significa uma aliança entre Deus e o homem, representado aqui na figura de Abraão. A palavra traduzida por testamento, no verso 15, é traduzida no verso 17 como aliança. Então, quando nós falamos de um testamento, estamos falando de uma aliança feita e que não pode ser mudada. Assim, o apóstolo está dizendo que um testamento entre seres humanos, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Imagine
quando Deus faz uma aliança com o homem. Com essas palavras, Paulo afirma que o pacto com Abraão estava em plena evidência e vigor e nada deveria ser acrescentado ao mesmo. A promessa seria cumprida, Paulo diz, na posteridade. No verso 16, ele vai mencionar a descendência de Abraão. A palavra que é usada por descendência é a palavra que significa semente. É a palavra esperma, que significa posteridade, descendência ou a semente de Abraão. Então ele diz que a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. Isso está em Gênesis capítulo 22, 17 e 18. Então Paulo encontrou uma base sólida no Velho Testamento para fundamentar sua exposição, para que eles compreendessem que a salvação é única e estritamente pela fé na graça de Deus. Naturalmente, quando alguém vai construir um edifício de tamanho significativo, ou mesmo uma casa, é necessário contratar engenheiros e técnicos para fazerem uma sondagem no terreno e, dependendo da situação, é preciso lançar estacas bem profundas para dar segurança ao edifício. Da mesma forma, Paulo, como sábio construtor, após fazer uma sondagem no terreno bíblico, encontrou uma terra firme, sólida, na promessa que Deus fez a Abraão. 430 anos antes de ser dada a lei. E então lançou essas estacas, fixando lá o fundamento da grande salvação, cuja base está na fé em Jesus, descendente de Abraão, e não na lei de Moisés, dada para guiar a nação de Israel. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 10 e 11, o Paulo alerta, dizendo: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, a base, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Deus lançou as bases da salvação pela fé, através de Abraão. No futuro, um descendente de Abraão traria a oportunidade a todas as pessoas para que, através da fé, todos fossem alcançados pela graça de Deus. E Jesus Cristo, o nosso Senhor, cumpriu a promessa feita a Abraão. E agora, tanto os judeus quanto os gentios têm acesso a Deus. Paulo mostra que o Evangelho quebra preconceitos e derruba paredes e constrói pontes entre as pessoas, pois tendo sido igualmente eleitos em Cristo, tendo sido igualmente unidos a Ele, tendo sido comprados por seu sangue, justificados pela fé nele, regenerados igualmente por seu Espírito Santo,
que habita naqueles que se entregaram a Jesus, os filhos de Deus, mediante a fé única e exclusivamente em Jesus, por serem herdeiros da mesma graça e da mesma glória. Embora sendo judeus ou gentios, escravos ou livres, homem ou mulher, todos formam um novo homem chamado cristão, e nada mais além disso. Formam com um único corpo, a igreja, que foi comprada pelo sangue de Cristo. Ele é o cabeça, uma única descendência espiritual, através de Cristo, iniciada com Abraão. Na verdade, Abraão, antes de receber o chamado de Deus, representava o mundo gentílico, ou todos os que não eram judeus. Porque quando ele foi chamado, Abraão, ele não era judeu. Quando creu em Deus e recebeu a promessa de salvação pela fé. Estar em Cristo é o grande teste que nós temos, o único teste necessário para que alguém seja herdeiro das promessas feitas a Abraão, que foi salvo pela graça, e nós também. Não anule a promessa seguindo regras ou mesmo a lei. Se entregue plenamente à graça de Cristo. Compreenda essa graça, cresça no conhecimento e veja a transformação que Deus operará em sua vida. Que Deus te abençoe. Extenso céu e mais que para sempre, às vezes incerto é o que vem, faz com que eu venha temer, mas me conforta a tua suave